Isso atrapalha a vida pessoal, essa rotina de ver tanta coisa, de pessoas doentes, famílias chorando, isso, imagino que seja diário isso na tua vida, né? Tu vê isso diariamente, isso atrapalha a tua vida pessoal? Poderia atrapalhar, mas eu não deixo atrapalhar, assim, poderia, muitas, ao longo da minha jornada, eu fui desenvolvendo formas de me blindar, então, pra mim, eu acho que você precisa de válvulas de escape para que você não desconte toda essa carga energética em outras pessoas. Porque você recebe muita carga energética durante o dia. Do paciente, da família, do estresse do local de trabalho. Assim, às vezes você está no pronto-socorro. Eu trabalhei em pronto-socorro de alta complexidade e também de baixa complexidade. Nos dois ambientes, às vezes tem o desafio do paciente não entender muito o que você faz. Então, às vezes você está ali atendendo um resfriado e ao mesmo tempo você está cuidando de um paciente que está com um trauma super grave na sala do lado. Você é o mesmo médico que está fazendo as duas coisas. Então você tem que virar a chave o tempo inteiro. Tipo, tô fazendo isso, tô fazendo aquilo. E às vezes é um paciente que não tem a consciência de que você demorou ali 30 minutos para liberar ele porque você estava ocupado com uma coisa super grave. E aí essa pessoa vem com uma carga energética enorme em você, brigar, discutir. Então, assim, você passa por isso o dia inteiro. Se você for bater de frente durante o trabalho, você não vai trabalhar. O gestor do seu pronto-socorro não vai te querer lá. Se você for um cara brigão, né? Ou grosseiro. Enfim, você provavelmente não vai conseguir continuar no seu trabalho. Então, você vai absorvendo muita coisa em você. E aí, se você já chega em casa à noite, então, a gente geralmente tem essa tendência, né? Como ser humano, de externalizar para o elo mais frágil. Então, em casa, às vezes você acaba sendo grosseiro com seu parceiro, ou sua família, sua mãe, seu pai, seus amigos. E aí, assim, isso vai destruindo relacionamentos. Você vê, assim, no meio médico você vê. Pessoas que têm muita dificuldade de ter relacionamentos sólidos, né? Tanto de amizade, mas mais importante mesmo, como casal mesmo, assim, a construção do matrimônio é mais difícil na medicina. Tanto que você vê muito médico casando com médico. Você, as pessoas se entendem. Mas não deveria ser assim, né? Você é uma pessoa normal. Você é uma pessoa que você escolheu fazer medicina. Existe muita solidão entre os médicos? Muito. Uma reclamação frequente? Muita solidão, muita solidão. Tanto que tem esse comportamento, assim, de acabar todo mundo, assim, médicos se relacionando com médicos ou com outros profissionais de saúde, porque tem a tendência de entender que só aquelas pessoas vão entender o que você faz. Sendo que isso pra mim é uma das coisas que eu mais abomino, assim, que eu acho que não tem nada a ver. Tipo, você vai me olhar e vai falar, médica. Não, pô. Isso é uma coisa interessante, né? Porque todo profissional precisa estar bem para exercer a sua profissão da melhor maneira possível, né? Qualquer pessoa precisa estar bem. E é engraçado que o médico é o que mais precisa estar bem, porque a profissão dele é muito delicada e muito importante, né? Mas ao mesmo tempo, o médico tem uma rotina muito esquisita, de plantão, de passar o dia inteiro, ficar com olheira e não comer bem. Não é meio contraditório? Por que a rotina do médico é assim? Não devia ser, trabalha 5 horas, vai descansar e volta amanhã. Não devia ser assim? Devia. Eu concordo com você. Eu concordo tanto com você que hoje eu trabalho com isso, né? Então, hoje eu trabalho, tenho uma escola de competências humanas e habilidades humanas, né, para médicos de medicina. Porque é justamente isso. É meio absurdo. Falo, eu estou me propondo a cuidar de vidas, mas eu não estou bem. Então, assim, como é que você vai dar o melhor pro outro se você não consegue dar o melhor pra você? Pra mim, não faz o menor sentido. E aí, você vai vendo aquelas pessoas frustradas ao longo da jornada. Frustradas, que não atendem bem seus pacientes. Aquele médico que é grosseiro, que não olha pra você. Enfim, porque ele não consegue não olhar pra ele. Então, a gente vê que na faculdade de medicina, a gente já começa a ver a situação de estresse, de burnout. E as coisas vão piorando. Então, na residência tem bastante burnout. As pessoas deixam de cuidar de si, então acabam parando de fazer atividade física, parando de fazer as coisas que gostam. Então, a alimentação deve... Nossa, alimentação é um caos. Então, assim, plantão é aquela coisa permissiva. Tô de plantão, posso pedir pizza. Todo dia. Então, você acaba não cuidando zero. As pessoas têm a tendência a não cuidar delas mesmas, assim, e pra mim isso não faz o menor sentido. Mas isso é uma cultura, é cultural. É cultural. Mas como é que tu faz? Porque tu é triatleta, Sim. Como é que é? Iron Man também tu faz, né? Eu faço. Como é que tu consegue fazer tudo isso ao mesmo tempo e cuidar da alimentação e fazer plantão? Tu deve ser uma exceção na área, né? Não sou. Assim, eu não me vejo como uma exceção, porque eu tenho vários amigos médicos que têm uma rotina muito parecida com a minha. Eu tenho vários amigos triatletas. Então, eu faço, na verdade, assim,
eu cresci no meio do esporte. Então, meu pai, ele era remador, né? Ele remou até na seleção brasileira, no Flamengo, enfim. Então, meu pai, assim, eu cresci ouvindo histórias de esporte na minha casa. E desde criança, o incentivo do esporte era muito grande. Então, eu comecei a fazer esporte e eu nem... Acho que a minha primeira lembrança de eu como ser humano é fazendo alguma coisa. Então, pra mim, sempre fez parte da minha vida. E sempre foi uma válvula de escape. Então, eu joguei tênis até os 18 anos. Aí, depois eu entrei na faculdade. Eu continuei fazendo exercício. Aí, fazia... Mas, assim, era mais pra desopilar mesmo. Assim, eu fazia crossfit, enfim. Surfava, minha família é de surfista. Aí, enfim, esporte porque eu gosto, né? E aí, quando eu tava na pandemia, eu comecei a correr pra desestressar. Porque era, assim, chegou um ponto que... imagina, assim... eu sempre fui acostumada a fazer esporte. Aí eu não podia fazer, porque eu não podia ir pra lugar nenhum. Não podia ir pra academia do prédio, não podia fazer nada. Aí eu treinava em casa. Então, foi uma época, assim... Foi a época que Aí eu ia treinava em casa. Eu tenho um amigo, né? O meu amigo que é meu sócio na escola... que eu tenho uma escola que ensina medicina de emergência. E a gente, tipo assim, a nossa rotina era... A gente fazia apoio, aquele treino em casa. Apoio, agachamento, não sei o que lá. E produzia conteúdo pra escola. Pra esquecer o hospital. Era basicamente isso. Quando a gente não tava no hospital, a gente tava fazendo isso. Produzindo aula. Enfim, a gente fez uma série de Covid pra as pessoas que estavam no front, que estavam trabalhando. A gente fez uma série de aulas, enfim. E fiquei muito debruçada nisso. Então, minha vida era esporte. Eu chegava em casa, fazia esporte umas 3 vezes no dia. Fazia um treininho em casa umas 3 vezes no dia. E aí, quando chegou um certo momento que eu não aguentava mais ficar em casa fazendo exercício. Falei, vou correr. Falei assim, vou correr. Mas eu nunca tinha corrido mesmo assim na vida. Aí eu chegava e ia correr. E aquilo me fazia muito bem. Então, assim, eu comecei a... Eu não ficava mais estressada, eu tava bem, tava feliz. E as pessoas até no hospital perguntavam, o que você tá fazendo? Você chega aqui sorrindo, tipo... Você tá fazendo em casa? Você não tá jogando tênis? Que eu sei, a galera sabia que eu não tava jogando. O que você tá fazendo? Eu tô correndo. E aí eu conheci uma triatleta, que é uma amiga minha, que ela é... Acho que é 10 vezes Ironman, sei lá. Ela é lá do HC, ela era uma das chefes do comitê de crise da pandemia lá. E a gente fez amizade no hospital. Ela é um pouco mais velha do que eu e ela tem muita experiência no esporte. Aí ela virou pra mim um dia e falou assim, é sua cara. É sua cara, você vai fazer muito bem pra você, pra sua profissão. Porque o triatlon é um esporte muito solitário. Isso é bom. Porque eu já fico com muita gente o dia inteiro. Cuidando de gente, falando com gente inteira. Enfim. E o triatlon é um esporte solitário. Você passa ali 3, 4 horas numa bicicleta sozinho. Você passa 2, 3 horas correndo sozinho. Enfim, nadando, então nem se fala. Só da natureza. E quando eu comecei o triatlon, eu falei, mudou a minha vida, assim, totalmente. E aí, o que parece ser absurdo, nossa, como é que você faz tudo isso? Na verdade, é o que me fez ter rotina. E ter hábitos melhores. Então, você começa a fazer esporte, você começa a ter hábitos melhores, você começa a se alimentar melhor. E virou pra mim uma terapia, assim, algo extremamente... sabe?